saudar nosso pastor Eric, Deus abençoe, também irmão Robson, presbítero que está na coordenação do culto, também aos demais obreiros, irmãos, membros da diretoria, que aqui estão a minha saudação. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 25 e o versículo 1, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus, Mateus, capítulo de número 25, vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus. É um texto conhecido dos irmãos da igreja, mas que da parte de Deus tem algo para nós aqui nessa noite. Mateus, capítulo 25, versículo 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas assim eram, porque tomaram os seus lampiões e não levaram azeite consigo. Porém as prudentes assim eram, porque levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite ouviu-se um grito: Eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: Não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sentai-vos, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos que me ouvem aqui nessa noite, o texto que nós acabamos de ler é um texto conhecido da igreja. É um texto que com certeza todos os irmãos que estão aqui nessa noite já leram, já estudaram ou até mesmo já ouviram alguém pregar sobre a parábola das 10 virgens. E isso tem, irmãos, para nós um significado todo especial, porque Cristo aqui, Ele está falando a respeito do fim dos tempos. Esse texto, ele está inserido no mesmo momento em que Cristo está respondendo a 3 perguntas dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus estava sentado em um monte e os discípulos mostraram para ele a planta do templo de Herodes. E os discípulos estavam maravilhados porque aquele templo era o resumo da sua fé, o resumo da sua devoção, o resumo da sua religião, da sua religiosidade, podemos dizer assim. E Jesus, ele responde aos discípulos com algo que eles não perguntaram, porque eles chegaram para mostrar a Jesus a beleza daquele templo. E Jesus disse para eles assim: Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra desse templo que não seja derrubado. Jesus estava profetizando algo que se cumpriria cerca de 40 anos mais tarde, quando no ano 70 Jerusalém seria invadida e o templo seria então derrubado. Mas Jesus também responde a pergunta com uma face, e esta face é a face do fim dos tempos. Então os discípulos fazem 3 perguntas muito objetivas para Cristo. A primeira pergunta é: Mestre, quando haverá de suceder estas coisas? E a segunda pergunta é: quando será o fim do mundo? E a terceira pergunta era: Mestre,
qual o sinal da tua vinda? Dessas 3 perguntas, Jesus responde só uma, que era quando sucederá, ou melhor, quando será o fim dos tempos. Jesus começa no versículo de número 4 a falar sobre a tribulação. Para aqueles que estudam a palavra de Deus, o versículo 4 até o versículo de número 14 é a primeira metade da tribulação. Quando Jesus responde, a partir do versículo 14, Jesus fala sobre a segunda metade da grande tribulação. Então, Jesus não está respondendo nada relacionado à igreja. Jesus não está falando sobre a dispensação da graça. Não, Jesus está falando para Israel, porque a pergunta de Mateus 24 é para a nação de Israel. E quando Jesus conclui a sua resposta, no versículo de número 51 do capítulo 24, Jesus começa a usar o casamento da época para dizer para eles como seria a volta do Filho do Homem. A volta do Filho do Homem nunca foi para a igreja. A igreja espera o seu Salvador. O Filho do Homem é Israel que espera. Mas quando Jesus fala sobre isso, Jesus, ele também está falando como que para uma aplicação para a igreja. Ele diz que o reino dos céus é semelhante, aleluia, a 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Quando a Bíblia diz, Jesus fala que as virgens saíram ao encontro do noivo, Jesus está dizendo, o casamento que eu estou me referindo é o casamento judeu. O casamento que eu estou me referindo é o casamento da época. E qual era esse casamento? Esse casamento tinha 2 fases. A primeira fase era uma fase onde o noivo e a noiva, os nubentes, se encontravam na casa da noiva e estavam presentes o casal de noivos, os pais do noivo e os pais da noiva. Acontecia a primeira fase do casamento e por isso se aplica como que numa segunda tela à igreja, porque quando Jesus retornar para Israel, a primeira fase do casamento já terá acontecido nos céus, as bodas do Cordeiro, e agora Jesus vai retornar para tratar com Israel. E Jesus diz, quando as virgens saem ao encontro do noivo, elas estão saindo para a segunda fase do casamento, tipificando as 2 voltas de Cristo. Mas perceba que aqui quero pregar aos irmãos algumas verdades desta parábola. A primeira verdade desta parábola é que a distinção entre loucas e prudentes, sábias e tolas, é elas mesmo quem se dão. Porque quando a narrativa começa, Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram com seus lampiões, com as suas lamparinas ao encontro do noivo. E a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas, tolas ou imprudentes. Mas perceba que a própria Bíblia dá o motivo delas serem assim chamadas. As prudentes eram prudentes porque levaram azeite, e as loucas eram loucas porque não levaram azeite consigo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, o tempo do fim é um tempo aonde ninguém pode se furtar daquilo que verdadeiramente é. Ninguém pode enganar no tempo do fim qual é a sua essência, porque Deus não furtou. Jesus não disse que eu escolhi elas como louca ou porque eu escolhi elas como prudente. Não, Jesus estava dizendo, no tempo do fim, no tempo do arrebatamento, é a própria
pessoa, no seu particular, que vai definir qual é o seu grupo. Jesus, a Bíblia, irmãos, ela nunca segregou ninguém, a Bíblia nunca separou ninguém, não. É a própria pessoa que escolhe viver uma vida santa ou não viver uma vida santa, viver uma vida separada e não viver uma vida separada. Quando Josué estava na frente daquele povo, Deus disse para ele: Josué, ser forte e corajoso, porque eu te escolhi, porque eu te chamei. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esta era a verdade de Deus, esta era a assertiva de Deus. Agora Josué tem uma coisa: a bênção está proposta, a bênção está disposta, mas tem uma coisa: não aparta esta lei da tua boca, guarda ela dia e noite, Josué, porque a bênção está na tua frente, mas o passaporte para tomar posse é viver uma vida de acordo com Deus que deu a promessa. Quando nós nos deparamos com a Bíblia Sagrada, nós vemos homens e mulheres que se diferenciaram pela sua escolha. A Bíblia diz que Acabe se aparentou com Josafá. Quando Acabe se aparenta com Josafá, a Bíblia diz que agora, aleluia, ele disse para Josafá: Josafá, sobe comigo a Ramote Gileade e toma posse comigo da terra que me pertence. A Bíblia diz que Josafá vem com uma comitiva e se senta no seu trono na praça da cidade. Quando Josafá senta, ele diz assim: vamos consultar ao Senhor. Os profetas de Acabe agora vêm, aleluia, e começa, oh, louvado seja o nome do Senhor, a profetizar a bênção, mas uma bênção fajuta, uma bênção falsa, uma bênção que não é verdadeira. Quando Josafá olha aquilo, ele diz: será que não tem alguém que tenha de fato a palavra do Senhor? Quando o rei ouviu isso, ele disse: olha, Josafá, tem um homem aí, Eliseu, mas ele não profetiza bem de mim, ele não fala bem de mim. Quando Josafá ouviu isso, Josafá não conhecia Eliseu. Está lá no capítulo 3 de 2 Reis. Ele não conhecia quem era Eliseu. Ele perguntou: quem é Eliseu? Ele disse: olha, Eliseu era aquele que deitava água nas mãos de Elias. Quando Josafá ouviu isso, a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 3, ele disse: manda chamar, porque com ele está a palavra do Senhor. Significa dizer, Josafá não conhecia e nem tampouco sabia quem era Eliseu, mas se deitava água nas mãos de Elias, com certeza era alguém que tinha compromisso com Deus. É o que a Bíblia está dizendo, aquilo que Jesus explicou de forma tão prática. Ele disse: não tem como de uma fonte amarga sair água doce, de uma árvore boa sair fruto bom. Não, os homens podem se enganar, mas no tempo de Deus ninguém pode esconder a sua essência. Dele ninguém esconde. A segunda verdade está no versículo 6, aonde a Bíblia diz: e à meia-noite ouviu-se um clamor: eis que vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Quando Jesus usa essa expressão, ele está falando a respeito, repito, de um casamento da época. Quando João Batista estava pregando no deserto,
Ele disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que profetas profetizaram dizendo que eu estaria aplanando os seus caminhos. No capítulo 3 de João, no versículo de número 29, aleluia, João fala as seguintes palavras dizendo: eu não tenho a noiva, quem tem a noiva é o noivo, mas eu sou o amigo do noivo. Quando João Batista usa essa expressão, ele está usando a tipologia do amigo do noivo. Quem era o amigo do noivo? O amigo do noivo era aquele encarregado de coordenar toda a festa. Quando Jesus estava no casamento do Caná da Galileia, a sua mãe Maria chamou o mestre Sala. Quem era o mestre Sala? O encarregado do casamento da festa. Quando a procissão saía, aleluia, da casa do noivo, na segunda fase, até a casa da noiva, o amigo do noivo vinha puxando o coro, dizendo: aí vem o noivo, aí vem o noivo, vai acontecer o casamento, aí vem o noivo, aí vem o noivo. E todos quantos se prepararam para aquela festa, saíam ao escuto daquele grito dizendo: o casamento vai acontecer, o casamento vai acontecer. Então aquele barulho era o que chamava para o casamento. O tempo do fim, irmãos, será marcado por crentes, homens e mulheres de Deus, que aonde eles vão, eles irão gritar: o noivo está vindo, o noivo está vindo. Deixa eu dizer uma coisa, essa responsabilidade cabe a nós. Quando João Batista disse: eu sou o amigo do noivo, ele estava dizendo: eu não tenho a noiva porque não sou o noivo, mas pesa sobre mim o compromisso, pesa sobre nós um compromisso. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus conta comigo e Deus conta com você. Anjo não desce mais na terra, aleluia, teofania não acontece mais, não. Isso era lá do tempo do Antigo Testamento. Agora Deus separou uma nação santa, uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas. Então, quando o amigo do noivo gritasse, a tradição diz que todos quanto estavam preparados para aquele casamento saíam ao encontro da procissão. Eu, quando estava estudando, irmãos, e eu gosto muito disso, a Bíblia diz que quando elas se acordaram, o azeite das insensatas se acabaram, ou estavam se acabando. As prudentes disseram: nós não podemos te emprestar, porque pode ser que falte a nós, e a vocês também, então nós todas ficaremos sem as nossas lamparinas. Elas deram a ideia: vão aos que comprem, quem sabe vocês consigam encontrar alguém que venda, e então retornem para a procissão. Mas neste meio tempo, Jesus na parábola diz que chegou o noivo e todas foram para a festa. E quando chegaram na festa, a Bíblia diz que o porteiro, aquele que estava na porta, olhou para elas e disse: eu não vos conheço, eu não sei quem que vocês são. Mas o interessante, irmãos, é que nesta parábola, no espaço que a Bíblia nos dá, nós podemos dizer que sim, o noivo ou a noiva conheciam elas, porque ninguém se prepara para uma festa que não foi convidado, ninguém se prepara para uma festividade que não foi convidada. É claro que elas conheciam, é claro que elas conheciam o noivo, a noiva, ou quem sabe o pai do noivo, mas a Bíblia diz que o porteiro não conhecia
elas. E pasme os irmãos, eu sempre achei que a lamparina delas era para iluminar o caminho. E quando eu me debruçava diante da Bíblia e daquilo que auxilia a Bíblia Sagrada, eu descobri que a lamparina não era para iluminar o caminho, mas sim para iluminar o seu rosto. De maneira prática, elas andavam com a lamparina na frente da sua testa, para que quando chegasse a procissão, o amigo do noivo, que talvez não conhecesse elas, olharia no seu rosto e diria: é fulano de tal. Com certeza o noivo conhece. Ou o noivo que estava na procissão diria: eu conheço fulano, eu conheço fulana, eles são meus amigos, cresceram comigo. Mas quando elas chegaram com certeza com o seu azeite, e o porteiro viu o rosto dela, mas disseram para elas: eu não vos conheço. Aqui Jesus está ensinando uma verdade para nós. Poderia até ser que elas não fossem conhecidas do amigo do noivo, que era o porteiro, mas com certeza elas seriam conhecidas no momento da procissão. Talvez você não entendeu, meus irmãos, mas eu explico. O céu será um lugar de surpresa, mas será para mim e para você, porque quem vai para o céu já é conhecido hoje lá. Quem vai para o céu já é conhecido hoje. E a caminhada para o céu, ela não é por acaso, ela se constrói na procissão. E qual procissão? Uma caminhada com Deus, uma vida com Deus, uma vida mediante a palavra. Irmãos, o céu e os infernos conhecem um crente cheio da presença de Deus. Quando o evangelho se expandiu pelo mundo, a Bíblia diz que em Éfeso, um judeu chamado Seva e os seus filhos, aleluia, foram colocar a mão na cabeça de um demoniado e disseram: nós te expulsamos pelo nome do Deus de Paulo. O endemoniado olhou para eles e disse: Paulo nós conhecemos, Jesus nós também conhecemos. Agora vocês, quem que vocês são? Apanharam do endemoniado e saíram nu. Por quê, irmãos? Porque é um crente cheio do poder de Deus. Não é só o céu que conhece, os infernos conhecem também, porque ele tem vida de oração, porque ele tem vida com Deus. Então, a Bíblia diz: tardando o noivo, adormeceram. Em verdade vos digo, eu não vos conheço. E Jesus encerra essa parábola dizendo: vigiai. Em outras palavras, estão dizendo: estai atento. Irmãos, falo por mim e não quero falar por ninguém. Muitas vezes os nossos sonhos, os nossos projetos estão furtando a vigilância de guardar uma vida para com Deus, de guardar uma vida para com Deus. Aí no mundo tem uma teologia ensaboada dizendo que salvação não se perde. Irmão, salvação é um processo, tanto para ganhar quanto para perder. Então nós precisamos estar sempre, aleluia, firmado na palavra. Ninguém cai de uma hora para outra e ninguém é super-homem. Por isso nós precisamos estar firmado na palavra, com muita humildade, com muito prazer que está na casa do Senhor. O apóstolo Paulo fala aos Efésios dizendo: remindo o tempo. Em outras palavras, ele estava dizendo: cuidem, por favor, porque pode ser que Jesus volte. Irmãos, com certeza temos muitos idosos. Só eu tenho mais ou menos 11 anos de crente, aleluia. Me falaram que Jesus voltava, ele ainda não voltou. Quem sabe você tem 50, 60, mas deixa eu dizer uma coisa: ele ainda está voltando, ele ainda vai voltar, ele ainda vai arrebatar a sua igreja, ele ainda está voltando, a promessa está de pé. Glória a Deus. Nos colocamos de pé, meus irmãos. Jesus adverte, cuidem,
zelem, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele escreve a igreja que estava em Esmirna, ele diz: eis que virá sobre vós uma tribulação de 10 dias. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não vou livrar vocês da tribulação, mas cuidado, 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 ser fiel até a morte, ser fiel até a morte. Que morte é essa, irmãos? Não é só física, é morte às vezes do teu sonho, dos teus projetos, daquilo que você imagina. Mesmo que morra, mesmo que se finde, não desista. O céu é muito maior do que aquilo que nós podemos ganhar aqui na terra. Eu quero orar com você. O grupo vai estar louvando e eu quero orar com você. Quem sabe você está na qualidade destas virgens que estão ainda esperando o noivo. Nós poderíamos falar sobre o azeite, tantas coisas, mas eu quero convidar você aqui nessa noite a tomar uma posição de vigilância, de dizer: Deus, eu quero cuidar um pouquinho melhor, eu quero cuidar um pouquinho melhor daquilo que o Senhor tem me dado. Passe aqui, vamos louvar. Os obreiros vão estar passando ali embaixo, e venha, aleluia, receber da parte de Deus, receber da parte de Jesus Cristo. Quem sabe você está desanimado, Deus tem ânimo para a tua vida aqui nessa noite. Quem sabe você está fraco, a força de Deus para você aqui nessa noite. Quem sabe você está com muitos pensamentos, mas venha receber uma oração. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, o Espírito renovador, o Espírito de vida, aleluia, estão acesas. Glória a Deus. Venha você que quer. Só estou esperando o barulho dos Aleluia. seus passos. Santo é o teu nome, em Jesus. direção à Santo é o teu nome, Jesus. Venha. Deus quer. É só bater que Deus quer tocar no teu coração aqui nessa noite. você. Aleluia. Aleluia. Obras é que formulam você. Que eu vou abrir pra você. Venha nessa noite. Deus quer transformar o teu coração e trazer vida, vida, vida. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que nem você tem. Guarde o que você tem. Guarde o que você tem. Aleluia. 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 Coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Receba de Deus nessa noite. Receba de Deus nessa noite. O poder e a graça. O poder e a glória. O poder e a graça. O poder e a glória. O poder e a graça agora em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, na tua presença estamos aqui nessa noite, Senhor. A tua palavra foi pregada aos corações aqui nessa noite. Senhor, tu conheces os corações. Sopra agora, Espírito Santo. Sopra agora, Espírito Santo. A tua palavra alcança até a divisão da alma e do Espírito. Enche agora, Espírito Santo, em nome de Jesus agora. Começa a transformar agora, a quebrar as cadeias, a quebrar os grilhões do pecado. Senhor Deus de paz, Deus excelso, Deus soberano, toca
Toca com a tua mão poderosa agora. Começa a desvendar mistérios agora. Urabacalabachanda manda suribi cantala manda. Uribicalabachanda studibi kendeva suribi candai. Começa a tocar agora, Senhor. Começa agora a converter corações de obras más, corações de obras enganosas, em um coração reto, em um coração prudente, em um coração amoroso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.